A gente segue falando de saúde. Hoje é um programa praticamente especial de saúde que nosso produtor José Carlos Roque preparou aqui hoje no Conexão Band, mas também com esse frio e em função também dos postos fechados, a gente não podia deixar de falar nisso, né? Mas agora o assunto é outro. Agora a gente vai falar com o oncologista Stefani, do Instituto do Câncer Mãe de Deus. Muito boa tarde, doutor. E é assim que se pronuncia mesmo? Falei corretamente? Falou corretamente. Tá certo. Muito boa tarde, doutor, e obrigada pela participação aqui no Conexão Band. Foi um prazer, Mariana. Então, doutor, a respeito dessa possibilidade de diminuição do tempo de atendimento aos pacientes com câncer, exatamente pelo Sistema Único de Saúde, em função, mediante aí a aprovação da Câmara dessa emenda do projeto de lei que estabelece, então, um prazo máximo de 60 dias a partir do diagnóstico médico. Como é que vai funcionar isso? Como é que funciona hoje, atualmente, essa questão do atendimento para as pessoas que têm o diagnóstico médico de câncer? Pois então, o problema é sistêmico, portanto, o Brasil inteiro sofre a mesma dificuldade. Em alguns lugares, com uma certa agilidade, com alguns lugares com uma morosidade, com uma demora assustadora. Então, hoje, um paciente que tem um diagnóstico de câncer confirmado e definido, ele deve ser encaminhado para um CACOM, que chama, um Centro de Alta Complexidade da área de Oncologia. Portanto, uma central, depois que o paciente faz a avaliação no posto de saúde, recebe a informação que esse paciente deve ser remetido para um sistema de alta complexidade. São centros que vão tratar de câncer. Para ter uma ideia, hoje aqui em Porto Alegre, nós estamos falando do Hospital Conceição, da PUC, da Santa Casa e do Hospital de Clínica. E, neste momento, quando surge a vaga, esse paciente é remetido para esse local. Qual é o problema? Na teoria, esse fluxo é muito bom, funciona, identifica a central de leite. O problema é que, frequentemente, um paciente com diagnóstico de câncer, ele pode levar várias semanas e, eventualmente, alguns meses para conseguir o atendimento pelo especialista no posto de saúde e conseguir esse encaminhamento para o sistema público. Em alguns lugares do Brasil, chega a ser muito mais demorado ainda. Pela fila ser muito grande ou pela ausência de poucos profissionais que acabam fazendo com que a demora de atendimento do paciente, em algumas situações, levam vários meses. O senhor falou em vários meses, mas quanto tempo mais ou menos assim leva? São 6, 7 meses que acaba levando para cada consulta? Dependendo a partir do momento que o paciente tem o diagnóstico, alguns pacientes levam até 6 meses para conseguir o atendimento público. Para identificar aí com teus ouvintes que várias testemunhas vão dizer eventualmente que levaram 6, 7 meses para conseguir iniciar o seu tratamento. Porque tem uma série de necessidades médicas no meio do caminho que acabam demorando cada uma delas. Vou dar um exemplo prático. O paciente tem um sintoma, vamos colocar na teoria, um paciente tem um sintoma intestinal. Olha, tem que fazer investigação. Ele vai no posto, vai ser encaminhado para fazer um exame de imagem. Leva um mês. A partir do momento que ele fez o exame de imagem, aí identifica uma lesão, ele tem que ser biopsiado, tem que fazer uma punção, uma biópsia de alguma lesão. Vai levar mais um mês ou 2. Daqui a pouco ele consegue o diagnóstico e tem que encaminhar para o especialista. Vai levar mais um mês. Então, conforme o fluxo, isso pode realmente levar 6 meses e em algumas situações até mais, que é realmente muito preocupante. E qual é a situação dessa lei, então, a Lei 3.887 de 1997, que estabelece esse prazo máximo de 60 dias? Pois então, a partir do momento que se estabelece um prazo máximo, ele nada mais faz do que definir uma prioridade. Então, ele, evidentemente, não tem como fazer mágica, não vai conseguir fazer com que o sistema se torne mais rápido do que ele tenta. O sistema tenta ser o mais rápido possível. Porém, ele define que esses pacientes com diagnóstico de câncer, eles vão ter a possibilidade de ser atendidos antes. Eles vão ter uma fila mais rápida. Isso permite, evidentemente, que a gente consiga atender o paciente numa situação menos avançada. Pois era isso que eu ia perguntar para o senhor. Quais são os prejuízos que esse paciente acaba tendo em função dessa demora na consulta, que às vezes chega a demorar até 6 meses? Bom, um prejuízo óbvio é o fato da doença estar progredindo. A doença não vai aguardar esse tempo todo. Agora, sabe que o prejuízo mais evidente que existe é o estresse psicológico dessas pessoas. Imagina, pacientes e famílias com uma suspeita, um diagnóstico de câncer, levar meses para ser atendido, desestabiliza qualquer paciente, qualquer família.
E, evidentemente, a doença está crescendo. A doença está crescendo faz com que o paciente chegue em situações mais avançadas, menos chances de cura e um consumo de recurso público muito maior. Claro. E como é que, enfim, através dessa lista, digamos, com pacientes de câncer, enfim, como é que o Sistema Único de Saúde, então, poderia fazer com que esses pacientes fossem realmente atendidos rapidamente, para que a gente não tenha esse prejuízo, então, nem psicológico e nem da própria doença nas pessoas com câncer? O primeiro passo não está bem definido. A lei ela não deixa clara como vai ser operacionalizado isso. Isso vai cabe, evidentemente, ao pessoal operacional criar estratégias para ganhar agilidade. Provavelmente uma delas vai ser exatamente essa, termos listas paralelas, onde pessoas que têm doenças oncológicas vão ter uma lista de prioridade. É a coisa mais prática e mais viável que se visualiza. Mas isso vai permitir, portanto, que esse paciente, na hora de marcar um exame, ele possa fazer o exame antes daquele paciente que não tem uma doença oncológica, uma doença que permita esperar um pouco mais. Sim. Mas, enquanto o sistema ele não tiver equacionado do tamanho que o sistema público merece, nós vamos trabalhar, evidentemente, com lista de prioridade. Alguém vai esperar mais, alguém vai esperar menos. Só para entender, o que demora, na verdade, não é o diagnóstico. O que demora é o início do tratamento após o diagnóstico, né? Na verdade, todas as coisas demoram muito. Marcar, vamos lembrar, assim, do ponto de vista médico, a partir do momento que eu faço um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que deve ser feita é uma coisa chamada estadiamento. Eu tenho que equacionar o tamanho do problema. Eu tenho que avaliar outros órgãos, e tem que ter uma avaliação completa para saber qual o melhor tratamento que eu vou oferecer para esse paciente. Sim. A partir de então, esse paciente pode ser encaminhado para cirurgia, ele pode ser encaminhado para radioterapia, que é a aplicação de raios, também demora muito tempo, demora mais de 3, 4 meses, e também a quimioterapia, que são medicamentos, ou orais, ou através da veia, que são para tratar doença. Então, todas essas etapas, elas são realmente demoradas no sistema público. Aliás, basicamente todo mundo tem entrevistado, conversado, e as pessoas dizem isso. Não dá para aguentar o tempo e a angústia que a gente tem por esperar 3, 4, 5 meses. Né? Claro, é preciso, na verdade, uma sistematização, né, desse processo todo aí de diagnóstico, de tratamento, enfim, de encaminhamento para... Motivar uma regulamentação, ela é muito positiva. A partir do momento que eu vou motivar o sistema a se organizar, a ter procedimentos operacionais muito cristalinos e muito práticos, isso nos permite, pelo menos, ter a tranquilidade de antecipar para o paciente quais são os tempos que podem levar se ele estiver aguardando o sistema público. E mais angustiante para os pacientes, porque o tempo de espera é não ter nem ideia de quanto tempo vai levar. Claro. Não, tá certo, então. Tá ótimo. Então a gente agradece a sua participação aqui no Conexão Band, oncologista, Dr. Stefan Stefani, do Instituto do Câncer Mãe de Deus. Muito obrigado por participar aqui do Conexão Band com a gente nessa tarde. É um prazer. Tá certo, então. Muito obrigada. Agora, 4h45. Eu não falei que a temperatura ia cair, já está caindo, ó. Já está caindo a temperatura. Agora, nesse momento, aqui no alto do Morro Santo Antônio, 9 graus e 5 décimos é a temperatura já caindo. Então, é o finalzinho da tarde chegando, daqui um pouquinho começa a anoitecer e daí cai mesmo a temperatura. E mais um dia que promete ser mais uma noite que promete ser bastante fria em todo o estado do Rio Grande do Sul.